Né? Se alguém quiser acompanhar pelo material didático, tá? Olha só, pelo material didático aqui, ó, lá na página 453, do seu material didático, tá? Você tem essa parte que começa a destacar as principais classes de hidrocarbonetos. No começo, você tem aquilo que nós trabalhamos semana passada, né? Que é o início da nomenclatura oficial da química orgânica. A parte do prefixo, a parte do infixo, certo? E o único final que a gente conhece, que é a terminação O de hidrocarbonetos. Tudo isso está no começo dessa aula, na página 453. Nós estamos trabalhando isso daqui, ó, alcanos ou parafinas, que a gente está começando a trabalhar, tá? Então, vamos retomar aqui, ó, vamos voltar. Então, tudo bem. Alcanos ou parafinas, tá? Voltando para a tela aqui, tá? Os alcanos ou parafinas. Aí que deu uma sumida aqui, voltar de novo com o material. Voltou a imagem para vocês aí, pessoal? Tá aparecendo? Tá Tá. aparecendo. Beleza. Tá sim, prof. Beleza. Então vamos prosseguir. Ó, parte dos alcanos ou parafinas, tá? Vamos trabalhar com esse. Vou voltar aqui que ficou tudo ruim. Então tá. Estão enxergando, né? Aham. Ah, tá. Me tinha diminuído tudo, estou tentando colocar. Então, o que são alcanos ou parafinas? São hidrocarbonetos que só vão apresentar ligações simples, né, entre os carbonos. Mas o hidrocarboneto mais simples que existe é esse daqui, ó, CH4. Tá? CH4. Como é que eu dou nome para ele, pessoal, baseado naquelas regras de nomenclatura que nós trabalhamos semana passada? Bom, primeiramente, você vai contar o número de átomos de carbono. Né? Existe um único átomo de carbono aqui, então o prefixo utilizado será met, certo? Met. Parte do meio, diz respeito ao tipo de ligação química. Mas olha só, no CH4, que é o menor hidrocarboneto que existe, né, nós só temos um único carbono isolado. Ele não está ligado a ninguém. Perdão, não está ligado a outro carbono. Só está ligado a hidrogênio. Então, a parte do meio que você vai utilizar é o infixo AN, certo? E o final para esse composto, né, o único final que a gente conhece para hidrocarboneto, é esse aqui, ó, metano, ok? Então, aqui você trabalhou a nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos e deu o nome para esse composto aqui, no caso, metano. Mas se eu aumentar a cadeia carbônica e perguntar o nome desse composto aqui agora, ó, CH3, CH2, CH3. Preciso começar a dar nome para ele. Por onde eu começo? Contando o número de átomos de carbono. Quantos carbonos tem esse cara, gente? 3. 3. Prefixo para 3. Prop. Prop. Beleza. Então, estou colocando aqui, ó, prop. Parte do meio, só diz respeito ao tipo de ligação química. Só tem ligação química simples entre carbonos. Maravilha. E o único final que a gente conhece? O. O nome do composto, propano. Tudo bem? Tudo tranquilo para todo mundo isso daqui? Foi finalzinho da aula passada. Sem problemas? Tranquilo. Beleza, então. Então, só para fechar, vou colocar mais um alcano aqui. Um CH3, um CH2, outro CH2 e um CH3. E perguntar, evidentemente, o seu nome oficial. Quantos carbonos? 4. Prefixo para 4. Put. Put. Tá feito. Parte do meio. An. E o final que a gente conhece? O. Fechado? Olha só. O que tem que ficar até agora, tá? Hidrocarboneto da classe dos alcanos é qualquer hidrocarboneto que só apresente ligações simples entre os átomos de carbono. O hidrocarboneto mais simples que existe é esse daqui, ó, né? Tacado aqui, ó, é o metano, certo?
A gente colocou mais dois exemplos aqui do lado, o propano e o butano. Por que é que eles foram colocados? Pessoal, nos vestibulares, além do conhecimento, né, que você vai ter que ter sobre nomenclatura, costuma se perguntar também sobre, vou mudar aqui, sobre as aplicações desses compostos no dia a dia, certo? Então, algumas aplicações é importante você saber, tá? Da onde que vem, onde é que se extrai, como é que é utilizado. Por exemplo, voltando para a tela aqui. O metano, está colocado aqui na tela, é o principal constituinte do gás natural, certo? Sabe o que é gás natural? Alguém consegue me dizer o que é? O estado tem gás natural? Já ouviram falar sobre essa sigla aqui, ó? GNV? Gás Não. natural veicular, certo? Alguns carros no estado, além de gasolina, né, e etanol, ou até o diesel, podem ser abastecidos com GNV, que é o gás natural veicular. Existe um ramal, né, um duto de gás natural que entra pelo estado do Mato Grosso do Sul, pela cidade de Corumbá, proveniente da Bolívia. Nós importamos o gás natural da Bolívia, certo? Então, o metano, está colocado aqui, é o principal constituinte do gás natural. Isso é importante você saber, certo? Que o metano é o principal constituinte do gás natural. Ah, mas o gás natural é só metano? Não. Você também vai encontrar frações de outros gases, como etano, vapor d'água, amônia, mas o principal constituinte, aquele que está em maior proporção, é o metano, tá? E você vai lembrar disso. Metano é o principal constituinte do gás natural. Aqui no estado, por exemplo, uma das suas aplicações é o GNV, é o gás natural veicular, que é utilizado para movimentar o combustível de alguns carros. Claro, você tem que fazer uma adaptação, tá? Bom, por que propano e butano foram colocados aqui do lado? Já ouviram essa outra sigla aqui, ó? GLP. Se alguém sabe, quiser comentar o que significa GLP, alguém sabe? Não? Bom, GLP é gás liquefeito de petróleo. Trocando em outras palavras, né? O seu gás de cozinha, tá? O propano e o butano são os principais constituintes do botijão de gás que você tem na sua casa, que você utiliza para esquentar alguma coisa, produzir alimentos, certo? GLP, gás liquefeito de petróleo. O que é que você vai encontrar dentro do seu botijão? Propano e butano. Claro que eu também tenho outros gases, inclusive um terceiro gás, que é a base de enxofre, que fornece o cheiro, né? Fornece o cheiro para você sentir que é vazamento, já que os hidrocarbonetos, em geral, não possuem cheiro característico, nem metano, nem propano, nem butano, nem outro tipo de hidrocarboneto comum, tá? Então, o negócio é o seguinte, né? Você vai relembrar desses três compostos que foram colocados aqui da classe dos hidrocarbonetos, da classe dos alcanos, lembrar que o metano é o principal constituinte do gás natural e o propano e o butano são os dois principais gases que você tem no seu botijão, certo? Propano e butano são gases de efeito de petróleo, é utilizado no seu botijão de gás, tá? Propano e butano. Tudo bem até aqui, pessoal, porque eu vou trocar de classe agora, vou passar para outra classe dos hidrocarbonetos. Tem uma pergunta aqui, prof, só um pouquinho. Pois não, pode fazer. Prof, repete o GNV pro pessoal aqui. GNV, repito. O metano é o principal constituinte do gás natural, tá? GNV é gás natural. Só que aqui no estado nós temos nos carros o GNV, essa sigla nos postos de gasolina, inclusive. O que significa GNV? Gás natural veicular. São os famosos carros movidos a gás natural, certo? Você pode abastecer o seu carro no Brasil ou com diesel, carro não, né? Se for uma caminhonete, uma coisa maior. Mas os combustíveis presentes no Brasil, diesel, gasolina e etanol. Só que aqui no estado, em alguns postos de São Paulo e do Paraná, você também consegue abastecer a base de GNV, que é o gás natural veicular, utilizado em veículos, né? E o metano é o seu principal constituinte. Claro que você não compra nenhum carro vindo de fábrica diretamente com GNV. Você tem que adaptar um kit, né? Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, né? Que é o único lugar que vende gás natural, acho que no interior do estado não tem. Se quiser ter o seu carro movido a gás natural, você tem que adaptar. Aí ele vai ficar movido tanto ao combustível que já tinha, como também a gás natural. Então, eu coloquei aqui para vocês o metano, certo? Que é o primeiro hidrocarboneto, né, da classe dos alcanos.
ele é o principal constituinte do gás natural, né? E aqui no estado, o gás natural também é utilizado como combustível veicular, gás natural veicular. O principal componente é o metano. Falamos também do propano e do butano, que são os principais constituintes do gás de cozinha, né? Que aparece com essa sigla aqui, ó, GLP, gás liquefeito de petróleo, já que são extraídos de frações do petróleo. É isso daí? Mais alguma dúvida? Professor, Pois não? os alcanos, então, a definição são aqueles que apresentam ligações simples? Os Isso. Se eu hidrocarbonetos? estiver numa prova e o cara te pergunta, defina alcanos. Qual será a resposta? Alcanos são hidrocarbonetos que só apresentam ligações simples entre os átomos de carbono. Para ser considerado um hidrocarboneto da classe dos alcanos, entre os carbonos eu só posso ter ligações simples. Claro que o menor alcano que existe só tem o carbono, né? Então ele não tem ligação com outro carbono. Mas é o metano e ele é considerado um alcano também. Então, repetindo, alcano é todo hidrocarboneto que só apresenta ligações simples entre os átomos de carbono. Tudo certo? Tudo certo, obrigado. Beleza. Vou mudar, então, né, de classe. Vou sair dos alcanos, tá, pessoal? Então, ó, saindo dos alcanos, tá? Vamos para a próxima classe dos hidrocarbonetos. E a classe agora é essa daqui, ó. Você vai para os alcenos, tá? Também chamados de olefinas, assim como os alcanos são chamados de parafinas, nós temos os alcenos ou olefinas. Eu acho que esse "em" aqui está entregando o que vai aparecer agora. Pensa comigo. Se alcano é todo hidrocarboneto que só apresenta ligações simples, o que vem a ser um alceno? Alguém quer arriscar uma Ligações definição? duplas? Aí eu pergunto para vocês, só pode ter ligação dupla? Quantas vezes ela vai aparecer? Como é que identifica um alceno? Só aparece uma vez? Só aparece uma vez. Então é importante lembrar disso. Alceno, então, será todo hidrocarboneto que só vai apresentar uma única ligação dupla, certo? Só pode ter uma. Então, o menor alceno que existe deve ser formado por dois átomos de carbono, porque entre eles tem que aparecer uma ligação dupla. Completando as valências, nós temos 2 hidrogênios para esse carbono aqui e mais 2 hidrogênios para esse carbono aqui. Perfeito? Olha lá. É um exemplo de um alceno, e é o alceno mais simples que existe, tá? Esse alceno aqui, ó, é o mais simples que existe. Porque alceno é qualquer hidrocarboneto que apresenta uma ligação dupla entre átomos de carbono. Como é que você dá nome? Bom, vai contar novamente. 2 átomos de carbono, qual é o prefixo, pessoal? Et. Et, né? O prefixo é et, beleza? Parte intermediária, parte do meio, an, in ou em, daquilo que a gente viu semana passada. Em, né? Em, você vai colocar aqui em. E o único final que a gente conhece, o nome oficial do composto, eteno. Então, o eteno, né, nomenclatura oficial, é o menor alceno que existe. Está aqui o nome dele, eteno. Gente, atenção, porque eu vou escrever aqui embaixo. A partir de agora, na química orgânica, vai começar a aparecer também a chamada nomenclatura usual. Ou seja, quando você trabalha, além da nomenclatura padrão que você consegue dar nome, existe uma nomenclatura usual que a IUPAC trabalha, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? É o significado dessa sigla. Então, o nome usual para o eteno é esse nome aqui, ó, que você não vai esquecer mais. Ele pode aparecer com esse nome, tá? O eteno também aparece com o nome de etileno. É uma nomenclatura usual, tá? Eteno recebe o nome usual de etileno, tá? E para que serve o eteno ou etileno? Lá em polímeros, quando a gente estudar esse ano, né, o eteno vai voltar para a fabricação de plásticos, em polietileno terefelato, né? Em outros tipos de polímeros, mas isso é lá na frente, né? Uma outra aplicação dessa substância aqui do eteno, ele é o gás utilizado no amadurecimento de frutas. Já vou explicar. Quando você chega do mercado, né, comprou banana, por exemplo, uma fruta lá, ela está verde. Está muito verde ainda e você quer comer mais rápido. O que você faz? Você abafa, você enrola aquilo ali num plástico, né? Ou num papel, né? Para promover o abafamento daquela fruta. O que vai acontecer? Ela vai liberar esse gás aqui, ó, que é o hormônio de crescimento das plantas, né? O eteno ou etileno. Em contato com o material, né? Já que está abafado, aquele gás não vai sair dali, já que gás é volátil, né? Vai para a atmosfera rapidamente, ele vai promover o amadurecimento mais rápido daquela fruta. Então, você vai lembrar que o eteno, também chamado de etileno, certo? É utilizado para o amadurecimento das frutas.
tá? É o gás utilizado para o amadurecimento das frutas. Ela mesma libera esse gás, e se você abafar aquela fruta, colocar ela no recipiente fechado, aquele gás vai entrar em contato com aquela fruta que ela mesma está produzindo, e ela vai amadurecer mais rápido. Tudo bem até aqui? Tem uma pergunta aqui, prof. Pois não, diga aí. Não entendi, não deu para ouvir. Na composição do remédio do Tilenol, tem etileno? Etileno? Olha, o etilenol, se não me engano, o princípio dele é o paracetamol, né? Então, não me lembro, não tem ter colocado esse composto lá. Mas, às vezes, na fabricação da cápsula, né, quando vem envolto o medicamento, pode ver algum tipo de polímero biodegradável. Então, tem que se observar melhor. Mas o princípio ativo do Tilenol, né, que é o paracetamol, não tem eteno, não tem etileno. Beleza? Beleza, prof. Bom, vamos prosseguir aqui, então. Continuando nos alcenos, que é qualquer hidrocarboneto que apresente pelo menos uma ligação dupla. Vamos a mais um exemplo aqui, ó. CH3, CH2. Professor, Pois não? calma aí. Então, se ele apresentar mais de uma ligação dupla, não é alceno, né? Já não é mais alceno. A gente vai saber o que ele vai ser lá na frente, certo? Para ser alceno, só pode ter uma única ligação dupla, só uma dupla. Olha esse exemplo que eu estou colocando aqui, ó. CH3, CH2. Vamos colocar um outro CH2 aqui. Vamos colocar aqui um CH, uma dupla e um CH2. Olha lá. Isso pode ser caracterizado como exemplo de um alceno. Por quê? Porque em todo composto, aqui, ó, aqui ele apresenta uma ligação dupla, certo? Uma única dupla. Então, esse cara é exemplo de alceno. Aí eu pergunto para vocês, já que a gente já identificou, é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. É alceno porque apresenta uma única ligação dupla. Como é que eu dou nome para ele? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, segundo? Pente. Pente, mas então eu contei o quê? Para chegar nesse prefixo pente. Número de carbonos. Há um total de 5 carbonos, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. O prefixo utilizado será pente, certo? Só que existe uma ligação dupla, e eu preciso localizar a posição dessa ligação dupla. Para isso, você vai contar a partir das extremidades até o mais próximo possível da ligação dupla. Se eu começar por esse lado aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Se eu começasse pela esquerda, né, ó, pela esquerda, por esse carbono aqui, ele apareceria no carbono 4, certo? E a regra pede para você os menores números possíveis. Se eu começar a contar pelo outro lado, carbono 1, né, esse aqui seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4, esse o carbono 5. Se eu começar pela direita, a ligação dupla já aparece direto aqui no carbono 1. Então, aos menores números possíveis, faz você fazer a contagem a partir daqui, certo? A partir daqui. Então, o nome do composto, pente, posição da ligação dupla, 1, traço, infixo utilizado, é em, porque existe uma ligação dupla, e o único final que a gente conhece é esse. Nome oficial do composto, pente 1-eno. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Sem problemas, né? Todo mundo lembra, aula passada, como é que o nome quando aparece? Alguém tem uma pergunta aqui? Tem. Diga aí. Entendi, repete. Por que tem um se é ligação dupla? Isso. Esse 1 aqui, ó, representa literalmente a posição da ligação dupla, porque ela podia estar em qualquer outro lugar da cadeia carbônica. Se ela tivesse para cá, né, aqui, ó, ela já apareceu no carbono 2. Então, já ia mudar a posição. Então, esse 1 representa a posição da ligação dupla. Você tem que numerar a posição da insaturação na forma de dupla na cadeia carbônica. E que regra você utiliza? Faz a contagem dos menores números possíveis. Se você começasse por esse lado aqui, ó, né, o lado da esquerda, tá? Aqui um tal carbono 5. Não sei se meu mouse aparece na tela quando eu estou mexendo no mouse. Aparece, pessoal? Não. Não, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, esse carbono aqui, ó, se eu começasse por esse lado aqui, ó, esse seria o carbono 1, esse seria o 2, esse seria o 3, esse seria o 4. Então a contagem daria 1, 2, 3, 4, certo? Não ficaria interessante aparecer no carbono 4, porque ficou muito distante do início da cadeia. Já se eu começar a contagem, como comecei aqui na parte de cima, lá, ó, esse carbono aqui, carbono 1, comecei a contagem pela direita. Esse aqui, carbono 2. Esse o carbono 3, esse o carbono 4, esse o carbono 5, certo?
Então, se eu começar a contagem por esse lado aqui, né, por esse lado aqui, fica mais próximo da insaturação, por isso a posição 1. Eu coloco aqui na posição 1. Esse é o pente 1N. Tudo bem? Sem problemas? Pode prosseguir, prof. Beleza, então. Vamos voltar para mais... Atenção, pessoal, só vou colocar aqui embaixo o seguinte. Poderia aparecer, né, dessa maneira aqui, ó. Vou escrever na parte de baixo. Vou colocar um ou aqui, ó. 1 traço pente teno. Qual a diferença para a parte de cima? A posição da insaturação, ele colocou o nome fora da cadeia carbônica. Aqui era pente 1N, aqui ele colocou 1 penteno, tá? Vocês vão encontrar alguns exercícios que aparecem com esse tipo de nomenclatura aqui. Mas é um tipo de nomenclatura mais antiga, né? Não está sendo mais utilizada, tá? A maneira correta de escrever é colocar a numeração no meio da cadeia carbônica, como a gente aprendeu até agora. Mas vocês vão encontrar vestibulares mais antigos, exercícios para fazer, onde a numeração aparece antes da cadeia principal. Mas com calma a gente vai ver, quando fizer exercícios, né, demonstrar, vocês vão notar que pode aparecer desse jeito aqui, mas ela está em desuso, não se utiliza mais, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aí. Beleza. Então, posso prosseguir? Aqui da sala, sim, tudo tranquilo. Então, beleza, vamos lá, vou limpar a tela, tá, pessoal? Limpando a tela. Então, o que a gente viu até agora? Nós vimos dois tipos de hidrocarbonetos. Os alcanos, certo? E os alcenos. Você está numa prova e o cara pergunta, defina alcano. Qual será a resposta, pessoal? Os que apresentam ligações simples entre carbonos. Exatamente. Todo hidrocarboneto só apresenta uma ligação simples. Vou dar um outro exemplo aqui. CH3, traço CH3. Aí o cara te faz uma pergunta. Como é o nome desse composto? Etano? Etano. Por que etano? 2 átomos de carbono et, certo? Parte do meio an, que só tem ligação simples, e o final que a gente conhece o. Tudo bem? Tranquilo, né? Tranquilo. Só que os alcanos apresentam as chamadas fórmulas gerais. Vou escrever ela aqui embaixo. Todo alcano é representado por essa fórmula geral aqui, ó. CnH2n mais 2. CnH2n mais 2. O que isso aqui significa? Significa que todo composto, né, da classe dos alcanos tem que respeitar essa regra geral. Mas de que maneira? Vamos observar. Olha o exemplo de cima, pessoal. Quantos carbonos ele possui? 1, 2. Concordam comigo? Então, na fórmula geral, como é que ficaria? N seria o número de carbonos. Para exemplo de cima, eu tenho 2. Então, C2. Como é que você descobriria o número de átomos de carbono? Utilizando o restante da fórmula. 2 vezes N. Então, 2 vezes N. Sendo que o valor de N é quanto? 2, certo? Mais 2, como ele está te falando aqui. Então, 2 carbonos, qual seria a quantidade de hidrogênio? Bom, 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6, certo? A fórmula ficaria C2H6. Não bate com a fórmula de cima? Não é formado por 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênios? Então, todo hidrocarboneto da classe dos alcanos vai sempre respeitar essa fórmula geral aqui, ó. CnH2n mais 2. Mas por que ele está dizendo isso? Porque, por exemplo, você está fazendo uma questão, certo? Você está fazendo uma questão, e o cara só te fornece na questão a fórmula molecular do composto. C4H10. Só te forneceu isso. Será que só com a fórmula geral eu consigo descobrir se C4H10 é um alcano? Bom, se ele respeitar a fórmula geral CnH2n mais 2, sim. Pergunto para vocês, respeita essa fórmula geral? CnH2n mais 2? Não. Não? Vamos pensar aqui, ó. Quantos carbonos ele tem que ter? Ó, essa fórmula aqui, 4. Então, se eu jogar na fórmula C4, concordam comigo? Então, vamos para os hidrogênios. 2 vezes 4 dá quanto? 8. 8. Com mais 2? 10. Bateu a fórmula? Bateu, né? Ó. Bateu. C4H10 bate com essa fórmula aqui, CnH2n.
Então, se você tem um composto com uma fórmula molecular e ela bater com a fórmula geral CN2N mais 2, só pode ter carbono e hidrogênio. Você está diante de um hidrocarboneto conhecido pelo nome de alcano. Tudo bem? Por isso, conhecimento da fórmula geral. Qualquer alcano terá sempre essa fórmula geral CnH2n mais 2. Tudo certo? Perguntas? Pediram para o senhor explicar de novo. Então, vamos lá. Deixa eu apagar os alcenos aqui do lado. Só para dar um outro exemplo. Depois a gente volta na fórmula geral dos alcenos e demonstra a fórmula geral deles, tá? Tá lento a coisa aqui. Então, vamos lá. Para que eu vou utilizar o CnH2n mais 2? Toda vez que eu estiver diante de um composto, né, num exercício, por exemplo, o cara me dá uma fórmula geral. Tipo C5H10. O cara só me deu isso na prova. C5H10. E ele pergunta, isso aqui é um alcano? Você pode montar a cadeia carbônica inteira ou jogar na fórmula geral. C5H10. Se essa fórmula aqui respeitar essa fórmula geral, CnH2n mais 2, CnH2n mais 2, significa que você está diante de um alceno, perdão, de um alcano. Vamos ver se ela respeita? Então vamos lá. C5H10. Começando a usar a fórmula. N é o número de carbonos. Quantos carbonos tem aqui? 5. Então C5. Agora eu vou para o número de hidrogênio utilizando a fórmula geral, certo? 2 vezes N, sendo que N é o número de carbonos. Então, nesse caso, 2 vezes 5, certo? Olhando para a fórmula geral ainda, mais 2. Olha lá, C5H 2 vezes 5 mais 2. Fazendo a fórmula, C5. Agora vamos lá, pessoal. 2 vezes 5 dá 10. Com mais 2, 12. Certo? A fórmula geral dos alcenos teria que ser C5H12. Seu composto está dizendo que é C5H10. Não bateu com a fórmula geral dos alcenos. Teria que dar C5H12. Então, numa prova, esse composto aqui, C5H10, você marcaria como um alcano? Não. Por quê? Porque C5H10 não respeita a fórmula geral dos alcanos, que é CnH2n mais 2. Nesse caso, deu C5H12, né? Teria que dar C5H12, e o cara te mostrou que deu C5H10. Então, conclusão, esse composto que ele te mostrou não é um alcano, né? Não é um alcano. Por quê? Porque não bate com a fórmula geral CnH2n mais 2. Para ser um alcano, teria que ser 5H10. Tudo bem? Deu para entender? Não entendi muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer mais exercício, eu vou trocar de quadro, um que mostra o mouse, né, na próxima vez, para ficar mais fácil as compreensões, tá? Mas vamos tentar fazer de noite. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Tem que sair daqui sabendo. Lembra aquele exemplo que estava lá? Né? O exemplo que estava lá, você tinha lá um C4H10. Você está numa prova. Aí o cara te deu esse composto aqui, C4H10. E ele pergunta, C4H10 é um alcano? É a pergunta que ele está te fazendo. Só deu isso. Fórmula molecular. C4H10 é um alcano? Bom, para ser um alcano, tem que respeitar aquela fórmula que a gente viu. CnH2n mais 2. Certo? Se não respeitar essa fórmula aqui, ele não será considerado um alcano. Vamos ver se ele respeita? Então vamos lá. C4H10. C. Quantos carbonos tem C4H10? 4. Então, no lugar do N aqui, você escreve 4. Certo? Vamos para os hidrogênios. A fórmula é 2N mais 2. Então, vamos lá. 2 vezes N. Quem é o N? N é o número de carbonos. Quantos carbonos você tem? 4. Então, 2 vezes 4. Mais 2. Certo? Vamos sair da fórmula, então? C4. Essa parte eu já fiz. Próxima parte. 2 vezes 4 dá quanto? 8. Com mais 2? 10. Opa! A fórmula bateu. C4H10. Certo? Então, o composto que ele te deu na prova, C4H10, se você testar ele nessa fórmula aqui e bater, ou seja, der o resultado que você tem lá em cima, você está diante de um alcano. Porque todo alcano segue essa fórmula geral aqui, ó.
CnH2n mais 2. Sendo que N será sempre o número de carbonos. Jogou na fórmula, bateu, você está diante de um alcano. O outro exemplo que a gente tinha colocado do lado era C5H10. E quando a gente joga na fórmula, a gente nota que não bate, certo? CnH2n mais 2. Vamos testar na fórmula para ver se é um alcano? Então vamos lá. C quanto? Bom, 5 carbonos. C5. Vamos para o H. 2 vezes o número de carbonos, que é 5. Então, 2 vezes 5. E ainda mais 2. Vamos lá, então? C5. Pegando os hidrogênios. 2 vezes 5? Foi uma pergunta. 10. 10. Com mais 2? 12. 12. Opa! Para ser um alcano com 5 carbonos, teria que ter essa quantidade de hidrogênios, 12. E a fórmula que ele deu no exercício só tinha 10. Sua conclusão. Esse composto aqui, C5H10, não respeita a fórmula geral dos alcanos, portanto, ele não é considerado um alcano. Porque para ser um alcano com 5 carbonos, ele teria que ter 12 hidrogênios. Ele só está apresentando 10. É qualquer outra coisa, menos um alcano. Deu para entender agora? Deu, professor. Obrigada. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Quando a gente voltar... Tem como você fazer aquele negócio do alcenos lá, do 1 lá, que você tinha explicado? Sim, que eu não entendi direito. Fácil. Vou fazer o seguinte, quanto tempo falta para colocar o sinal? Agora, supostamente, ia bater. Vai bater, né? Então, quando a gente voltar depois do intervalo, eu retomo a partir daí. Pode ser? Pode ser? Ok, obrigada. Beleza, gente. Até depois. Até daqui a pouco. Prof, Até. agora eu vou abrir outro link e você entra no próximo, tá? Pra colocar no grupo. Tá bom, então.